Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Agronegócio segue puxando as exportações brasileiras. Exportação de milho cresce mais de 22%. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou para cima a produção global, tanto de soja quanto de milho, bem como os estoques finais. E se tudo se confirmar, o Brasil deve ter uma produção 3,8% superior à registrada no ano passado. Pandemia do Covid não atrapalhou a venda de soja de Mato Grosso para o exterior. E vamos falar sobre melhoramento genético. O Agora Agro já está no ar. O agronegócio brasileiro segue puxando as exportações do nosso país. De acordo com o boletim da Balança Comercial do Agronegócio, elaborado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, agora no mês de julho, o volume representou mais da metade do total exportado, com 51,2% do valor, somando 10 bilhões de dólares. Uma alta de 11,7%. O desempenho ele é puxado pelo açúcar, que teve uma alta de 92,3%. Em valor foram 964 milhões de dólares, o que representa 83% a mais do que julho do ano passado. Foram exportadas também 3.500 toneladas no mês. Em segundo lugar aparece o algodão, com um avanço de 64,4%. Totalizou 107 milhões de dólares, com vendas de 77 mil toneladas. As vendas de soja aumentaram 39,4%. As exportações em grãos chegaram a 10,4 milhões de toneladas em julho deste ano e geraram 3,6 bilhões de dólares em receitas para o Brasil. A China foi o principal país importador da soja em grão brasileira, registrando aquisições de 7,9 milhões de toneladas, ou 75,8% da quantidade exportada pelo grão. A celulose também aparece com bons resultados. As exportações aumentaram 35% em quantidade, mas a queda de 37% no preço médio do produto fez com que houvesse redução no valor de exportação, que ficou em 480 milhões de dólares em julho de 2020, um recuo de 15,2%. Na primeira semana de agosto, o Brasil exportou 408 mil toneladas de milho por dia, frente a 180 mil toneladas diárias embarcadas em julho deste ano, um aumento de 126%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. A receita foi de 68 milhões de dólares por dia, o que representou uma alta de 137% em relação à média de julho último. Na comparação ano a ano, o volume diário embarcado aumentou 22,7% e o faturamento cresceu 21,5%. As exportações, aumentando desde julho, têm dado sustentação aos preços do milho no mercado brasileiro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou agora o seu novo relatório de oferta e demanda de produtos agrícolas, comparando com o mês anterior, e revisou para cima a produção global, tanto de soja quanto de milho, bem como os estoques finais. E no caso da oleaginosa, a produção deve ser de 370,4 milhões de toneladas, contra 362 milhões e 500 no relatório anterior, com estoques fechando a 95 milhões de toneladas contra 95,08 milhões de toneladas para o cereal. Toda a produção ela deve subir agora para 1 bilhão 160 milhões para 1 bilhão 170 milhões de toneladas, com estoques em mais de 317 milhões de toneladas. Para o Brasil,
o departamento manteve a produção de soja em 131 milhões de toneladas, mas reduziu os estoques finais de 23,2 milhões para 19 milhões de toneladas e elevou as exportações de 83 para 84 milhões de toneladas. Os números do milho em solo brasileiro permaneceram inalterados, com produção fechando em 7 milhões de toneladas. Estoques finais em 7,9 milhões e exportações em 38 milhões de toneladas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou agora a projeção para a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas 2020. Se tudo se confirmar, o Brasil deve ter uma produção 3,8% superior à registrada no ano passado, ou seja, 9 milhões de toneladas a mais, fechando em 250,5 milhões de toneladas. A área plantada deve ter um crescimento de 289 mil hectares, ou 0,4% a mais. A área a ser colhida neste ano é de quase 65 milhões de hectares, ou 2,6% acima da área de 2019. A distribuição da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi o seguinte: o Centro-Oeste, 118 milhões de toneladas, região Sul, 74,3 milhões de toneladas, Sudeste, 25,6 milhões de toneladas, Nordeste, 21,9 e a região Norte, 10,8 milhões de toneladas. Arroz, milho e soja são os 3 principais produtos deste grupo e, somados, representam 92,2% da estimativa de produção e responderam por 87% da área a ser colhida. A pandemia do Covid não atrapalhou a venda da soja de Mato Grosso para o exterior e de janeiro a julho foram embarcadas quase 70 milhões de toneladas, aumento de 36% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Foram escoadas 20,5 milhões de toneladas e este ano um montante superior ao de 2019, o que oficializa o recorde de exportação da temporada atual. Além disso, de acordo com a última estimativa do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado pode alcançar 22 milhões de toneladas exportadas até dezembro. E segundo o IMEA, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, destaca-se a importância e a dependência da China, que adquiriu até o momento 72,4% da soja brasileira e 51,5% da oleaginosa mato-grossense em 2020. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema importante: endividamento rural. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Ricardo Passo sobre melhoramento genético. E nós vamos bater um papo muito interessante, voltado principalmente para o comércio de sêmen. O comércio de sêmen, ele vem num crescente. O pecuarista percebeu que o melhoramento genético, melhorar a qualidade do seu rebanho, é o futuro da pecuária. Ricardo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pela sua participação, para a gente falar de um tema muito interessante, que é o melhoramento genético e o mercado de sêmen. Tudo bem? Tudo bem, Tony. Muito obrigado aí pelo convite, por estar mais uma vez com você aqui, falando um pouco do nosso dia a dia aí e do trabalho da produção de bezerros. É muito importante essa conversa, Ricardo, que nós vamos ter, porque, queira ou não, a gente já vem falando isso há muito tempo, inclusive em várias entrevistas que eu já fiz com você,
que não tem saída. Hoje o pecuarista não pode mais ficar com o animal acima de 24, 26 meses na sua propriedade. Isso representa prejuízo. O mercado lá fora está um mercado exigente em qualidade de carne. E nós temos aí um mundo, vamos dizer, ávido por produto de primeira linha. E a carne bovina, é óbvio que tem que mudar o seu rumo. Tem que produzir uma carne de qualidade. É mais ou menos por aí o mercado? Tem dois fatores que estão impactando muito forte hoje. É a questão da demanda no mercado crescente de oferta, de fato, de carne, né? Da carne commodity. E vem crescendo os programas de carne de qualidade, que é onde a gente consegue agregar um valor maior dentro do produto em toda a cadeia produtiva, sabe? Ainda chega muito pouco desse ganho no produtor, mas a gente está vendo que esse é o caminho, e mesmo porque quando você pensa em produzir qualidade, você está pensando também em produzir um animal que cresce numa velocidade maior, vai ser abatido mais pesado e acaba que tem um ganho significativo no processo produtivo dentro da fazenda, sabe, Toninho? Ricardo, o mercado de sêmen, você é um dos diretores da Cria Fértil, você é médico veterinário, vem trabalhando com melhoramento genético já há muito tempo, é uma pessoa reconhecida basicamente em nível nacional. Como é que você está vendo o mercado de sêmen? Parece que ele está em franco crescimento, né? Toninho, o momento atual é um momento que a gente nunca passou na história da inseminação. Eu atuo nesse mercado já desde 94, onde a gente começou a atuar na atividade profissional, já com inseminação artificial, e na época a observação de si, o trabalho era muito maior, os grandes projetos que a gente via inseminava muito poucos volumes, né? Para você ter uma ideia, Toninho, o maior projeto de inseminação que tinha no Brasil na época, era um projeto que a gente cuidava desse projeto, fazia gestão e trabalhava com a equipe nossa lá, era o projeto da Fazenda Globo, onde inseminava por ano em torno aí de 6 mil matrizes. E em um dia, foi um dia que mais inseminou vacas nesse dia, a gente chegou a inseminar 110 animais, sabe? E agora, com o processo da inseminação artificial em tempo fixo, a gente tem algumas fazendas que chegam a inseminar 100 vacas por hora. E esses 110 animais que foram inseminados lá na Fazenda da Globo, foi inseminado por 5 inseminadores. Hoje a gente consegue com um fazer o que 5 faziam por dia em 1 hora de trabalho de serviço. É claro que tudo com planejamento, a turma que está no manejo funcionando muito bem, sabe, estrutura adequada. Mas assim, virou indústria de produzir bezerro, esse que foi o negócio. E isso possibilitou um ganho muito grande. Grande em termos de produtividade, grande em termos de volume e de melhoria do processo produtivo, né? E o que a gente está vendo agora com esse ciclo de valorização da cria, culminando com a grande expertise que vem crescendo aí na inseminação artificial em tempo fixo no Brasil, teve uma explosão do mercado. É um negócio inacreditável, Tony. Esse ano, no primeiro semestre, foram fechados os números das BIA, o mercado cresceu 32%. 32% é um terço, mano. É muito grande, muito significativo esse crescimento, sabe? Então é uma coisa assim que a gente fica muito animado, porque realmente as pessoas estão acreditando no negócio e estão investindo em melhorar suas matrizes, melhorar seus bezerros, e com isso também vai estar impactando na cadeia final, que é produzir um animal mais jovem e com a carne de melhor qualidade, e o benefício para todo mundo, tanto para quem produz, quanto para quem consome, para a cadeia produtiva e para o mercado em geral, né? E a partir do momento que o produtor está mais capitalizado, ganhando mais dinheiro, acho que toda a cadeia produtiva ela se beneficia. E o melhoramento genético é o que eu costumo falar, é o passaporte para o futuro, né? Não existe mais hoje uma pecuária que a gente possa conceber ela que vai sobreviver no longo prazo, onde não se usa as ferramentas do melhoramento genético, tanto de inseminação quanto com a utilização de touros provados de monta a campo.
E assim, o mercado de touros também, Toninho, é um negócio absurdo. O mercado estourou. Tem alguns clientes nossos que abriram as vendas esse ano na fazenda, em menos de 60 dias venderam a safra toda. É uma coisa que nunca aconteceu. Eu nunca vi assim, um crescimento desse. E é muito bacana de ver que a turma está acreditando na pecuária e está apostando as fichas em utilizar animais de qualidade, Toninho. Muito bom esse movimento. Ô Ricardo, eu estou vendo, de maneira geral, eu estou enxergando um mercado muito promissor na produção de carne bovina. E principalmente num modelo de manejo que parece que começa a se desenhar aqui no nosso Brasil. Ou seja, você pegar um bezerro, basicamente um bezerro aí de 8 a 10 meses, fazer um tratamento excelente com ele na época das águas e na época da seca você fazer a terminação desse animal e abatê-lo com uma idade aí próxima a 16, 18 meses e com um ganho de peso excelente e com uma carne muito boa também. É mais ou menos isso que está desenhando o mercado? O que está desenhando os melhores projetos é para esse caminho, Tony, porque se você pensar assim, em termos de ciclo produtivo, onde a gente tem mais dificuldade de produção de alimentos é na época da seca, né? Uhum. E se você tem uma estação de monta com bezerro desmamado no final das águas, já início da seca, é um animal ainda jovem que tem uma conversão alimentar muito alta. Onde se mais tem retorno produtivo, Tony, é suplementando esses bezerros. E a gente fazendo uma boa suplementação de concentrado e volumoso de qualidade. Em alguns projetos está fazendo diferimento de pasto, alguns fazendo integração lavoura-pecuária, e tem outros até que fazendo a própria utilização de produção de volumoso, ou com capim, ou com sorgo, um volumoso barato. Você consegue ter um bom desempenho desses animais, já entra na desmama e já entra no processo de recria, sabe? E quando chegar no período das águas, você vai ter produção de volumoso de excelente qualidade, que é pasto, e muito barato, Toninho. Então, você, com pouca suplementação, você vai levar esses animais a abate até o final das águas. Então, as melhores fazendas estão conseguindo esse resultado, abatendo animais até os 20 meses, em torno aí de 20 arrobas, né? Então, quando a gente fala 20 meses, 20 arrobas, a gente está falando do animal produzir uma arroba por mês dentro da vida produtiva dele, né? Isso é muito significativo. Pensando em termos de valor que está hoje a arroba, né? Então, dá para você investir no animal e ter retorno. E não passa 2 secas com o animal na fazenda, né? Esse aqui eu acho que é um dos grandes negócios, onde você tem uma menor oferta de comida, você está com o animal jovem, e está suplementando ele e ele está ganhando peso. No outro ano ele já vai para o abate, sabe? Assim, tem muitas fazendas que estão evoluindo para esse projeto e está indo muito bem, Toninho. Bom, Ricardo, eu acho que o caminho é esse, eu acho que a integração lavoura-pecuária também é um outro caminho sem volta e eu tenho certeza absoluta que o nosso mercado, principalmente a pecuária de corte, nesses próximos 5 anos vai mudar, mas vai mudar muito. Ricardo Passos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa e eu espero tê-lo mais vezes aqui e sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço aí, Toninho, agradeço e fico surpreso mais uma vez com a tecnologia, né, Toninho? Você está aqui, a gente fazendo um bate-papo virtual. Então, muita coisa que vem mudando. A velocidade da mudança, ela está uma coisa extraordinária. E a gente tem que aproveitar e levar algumas dessas mudanças e conceitos para o campo, porque o nosso futuro está aí, Toninho. O futuro do país, do Brasil, vem do campo. Valeu. Meu irmão, muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Valeu, um abraço, fica com Deus, cara. Amém. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.